digno de honra. Así lo declaramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glória a Deus, amada igreja. Vamos estar contentes com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito maravilhoso nós estar na presença do Senhor, na casa de Deus. É verdade que todo o dia nós podemos estar conectados ao Senhor. Pero outra coisa é tu esperar um momento específico, solamente para glorificar e exaltar o Senhor. Amém? E nós outros estamos aqui reunidos a isto, amém? Glorificar, exaltar, engrandecer o nome de Deus. Amém, irmãos? Nós outros estamos, amém, em um vermes de estúdio da palavra. Teremos falado sobre batalha espiritual. E na semana passada começamos a falar sobre as armas do maligno. E falamos sobre o desânimo. Hoje vamos estar falando de uma outra arma, uma estratégia do inimigo, que é o engano. Amém? Nós falamos na semana passada que o desânimo, o inimigo se utiliza do desânimo para nos parar, porque ele rouba nosso alento, ele rouba nosso espírito para nos fazer parar. O engano, ele se utiliza para nos apartar do caminho. Basta ele com o engano para nos extraviar do caminho. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta hora. Eu quero te invitar a abrir no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis 3, vamos estar lendo do 1 ao 5. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Glória a Deus, amém? Disse assim a palavra do Senhor: pero a serpente era astuta, repita comigo, astuta, mais que todos os animais do campo que Jeová Deus havia hecho, la qual dijo a mulher, com que Deus os ha dicho, não comais de toda a árvore do horto. E a mulher respondeu à serpente: do fruto de los árvores do horto podemos comer, pero do fruto da árvore que está em meio do horto de Deus não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: não morireis, sino que sabe Deus que é o dia que comais dele, serão abertos vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Oremos. Padre eterno, graça por tua santa palavra, graça por estarmos aqui congregados nesta noite, graça por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nossos olhos, ó Padre, ser abertos, ó Padre, nosso entendimento, Senhor, alumbrado. Obra, Deus, sobre cada coração e cada vida de uma forma especial. Nos agracie, Senhor, com sua santa presença, para que possamos sair daqui, Senhor, revestidos, fortalecidos por tua santa presença. Nós outros oramos e te exaltamos em nome de Jesus. A igreja disse amém. E a minha aplauda ao Senhor. Pode ser. Glória a Deus. Amém? Hoje eu estou um pouquinho com a garganta um pouco atacada, um pouco de tosse. Aí eu estava aí no local pela manhã e pensei passar aí uma pintura e pensei sentir muito mal. E tudo que ia a casa e do dia comi água e fui deitar e clamando a misericórdia de Deus. E logo eu despertei e voltei para lá, já um pouco melhor. Amém? E estou assim, meio assim com a garganta um pouquinho, pinchando, não? Os irmãos estão orando para Deus dar força, em nome de Jesus, para poder seguir adelante. Amém? As obras aí em Vila Real estão avançando, graças a Deus. Amanhã já vamos começar a pintura do templo.
né? E glória a Deus por tudo, glória a Deus, né, para os irmãos que têm cooperado, pelas merendas que estão chegando, amém? Glória a Deus pela vida aí das irmãs que têm enviado, os irmãos que têm ajudado, tem sido de grande bendição, amém? Amados, na semana passada, nós outros falamos de uma estratégia do maligno, que é o espírito de desânimo, né? Nós outros temos que ver o desânimo não simplesmente como um sentimento, porque o desânimo, na verdade, é uma arma utilizada por maligno para poder nos parar, para nos paralisar. E eu comentei para os outros que o significado do desânimo é perder o espírito. Ou seja, o maligno ele se utiliza do desânimo que para nos roubar o espírito, nos roubar nossa força de vontade de fazer as coisas. Uma pessoa desanimada, ela não tem força nem ganas para poder fazer nada, né? Não tem ganas em lutar por alguma coisa que tem que fazer. Tem pessoas que não têm ganas nem de sair de casa, né? De tão desanimado. Outras pessoas não têm ganas de lutar, por exemplo, por seu matrimônio, de lutar por sua vida espiritual, porque o desânimo nos paralisa. E falamos de Elias, de um exemplo de Elias, né? Que o inimigo lhe atacou com o espírito de desânimo e desenhou a própria morte no deserto. Hoje vamos estar falando sobre o engano, amém? Sabemos que Satanás ele é comparado à serpente, como lemos no capítulo 3 de Reis, né, por sua manipulação, né, de enganar, de mentir, de nos quitar do propósito, do caminho. Se o desânimo ele tem o poder de parar, o engano ele tem o poder de nos extraviar, porque basta sair do caminho para estarmos perdidos. Sim ou não? Basta sair do caminho. E agora preste atenção em uma coisa: há muitos caminhos no mundo, mas só existe um caminho que leva a vida eterna, que leva a Jesus, que o próprio Jesus é o caminho. Agora, o caminho para a perdição, estes são muitos. Então, assim, para o inimigo, né, destruir nossa vida, basta nos quitar do meu caminho, que é Cristo, e já está. Não necessita ser mais. E ele utiliza disso o quê? É o engano, nas artimanhas, amém? E o maligno, ele vem com muita sutileza, né, para poder nos enganar. Paulo, em 2 Coríntios 11:14, ele disse que ele pode até se disfarçar de um anjo de luz. Imagina, ele pode se disfarçar de um anjo de luz. Paulo também, aconselhando Timoteu, não, ele habla de espíritos enganadores que atuarão nos últimos tempos para apostatar na verdade da fé a muitos. E nós outros estamos nesse tempo. Se o inimigo ele já é enganador, nesses tempos aún mais. Os espíritos estão atuando com muita força para poder enganar a gente. Amém? Então, assim, observamos uma coisa. Satanás, ele faz? Ele vai disfarçar a verdade de Deus, o que ele é hecho com Eva. Amém? E também uma outra coisa, que ele vai sempre apresentar delante de nós outros, quase sempre, as coisas como se fosse bueno, né? Onde vamos mirar, vai dizer, não, isso é bueno, não é verdade? E vamos tomar muitas vezes hasta, né, que vem de Deus. Por quê? Porque é bueno. E nem tudo que é bueno vem de Deus, irmão. Nem tudo que é bueno aos nossos olhos, né, o fruto era bueno aos olhos. Era cobiçado, não é verdade? Pero não era para comer, não era nem para tocar, pero era bueno à vista, aos olhos. Então, assim, a palavra do Senhor, ela nos aconselha, na verdade, a estar, né, tendo esse filtro para discernirmos, na verdade, as exigências do maligno, não engano do maligno para a nossa vida, para que não viemos estar lutando de forma equivocada, e sim possamos estar lutando contra o adversário, contra o maligno.
Amém? Então a estratégia do maligno, ele sigue sempre sendo a mesma. É o que atuar na mente das pessoas, sembrar engano. Pode observar que logo no início, como o homem, ele enganou Adão e Eva e comeram. Quando Jesus ele empeça o ministério, que Jesus ele é o outro Adão, ele também se apresenta no deserto a Jesus, fazendo o que? Enganando. Né? Provando, na verdade, aquilo que se Jesus era realmente Filho de Deus, né? Oferecendo as riquezas, o poder pela terra, também com engano. Pero Adão caiu, pero Jesus, ele conseguiu vencer todo engano de Satanás por meio da palavra de Deus que estava sobre ele. Amém? Amém. Então isso nos ensina, irmão, que a palavra, que ela é verdade, é ela que vai nos ajudar para poder estarmos, né, desmascarando todo o engano de Satanás, toda a mentira de Satanás sobre as nossas vidas. E ouve uma coisa, porque vivemos em um tempo, irmãos, porque a própria palavra diz que a missão de Satanás é o quê? É cegar o entendimento. E você já observou que hoje em dia a interpretação e o entendimento, às vezes, das pessoas é cega. Às vezes o que as pessoas entendem hoje não é aquilo que foi transmitido. Satanás ele tem cegado o entendimento, a interpretação. Às vezes dentro de um hogar, o marido abre uma coisa, a esposa entende outra. A esposa abre uma coisa, o marido entende outra. Os pais abrem uma coisa, os filhos entendem outra. E há uma grande confusão, um grande engano, porque muitas vezes a palavra é liberada pelo que gera o entendimento da pessoa, é outra coisa muitas vezes. Por quê? Porque o inimigo cega o entendimento. Você pode ver que Deus liberou a palavra para Eva, pelo Satanás se encarregou de cambiar o sentido e o significado da palavra, né, sobre Eva e Adão. E a forma que ele utiliza. Então, assim, hoje vamos estar falando, né, de 3 áreas que Satanás sempre engana sobre as pessoas, sobre a nossa vida e este mundo. Amém? Então, se Satanás ele sembra o engano, primeiro, em nossa relação com Deus. Segundo, sobre a família. E terceiro, sobre, né, a vida das pessoas, nossa relação com as pessoas. E falando, né, desse engano com Deus, em Gênesis 3, 4, 5, disse que a serpente dijo à mulher: não morrereis, sino que sabe Deus que é o dia que comais dele, serão abertos vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Amém? Aqui nós vemos o grande engano de Satanás nos dias de hoje, nos dias atuais. As pessoas hoje o que mais querem é poder, ser como Deus. O poder é isso, a pessoa poder é ser como Deus. O que cautivou Eva foi o quê? Que um dia que ela comesse seria como Deus, sabendo, tendo conhecimento do bem e do mal. E muitas pessoas hoje em dia, não diretamente, mas indiretamente, querem se pôr no lugar de Deus. Às vezes nós outros, na verdade, por não depender de Deus, nós nos ponemos no lugar de Deus. Quantas pessoas hoje, na verdade, não é eu que hago, é o meu trabalho, né? E é minha força. E a pessoa se põe no lugar de Deus e não depende de Deus. Quando nós outros erramos de depender de Deus e confiar em Deus e pensamos quando é a confiança em nós outros nisso, nós estamos tomando o lugar de Deus. E aí pensamos a ser o quê? As coisas à nossa maneira. Quando Moisés ele subiu lá a montanha, qual foi a ideia deles? Não, hagamos o bezerro a semelhança do berrito. Hagamos, nós outros vamos fazer nosso próprio Deus, não é verdade? E ele vai nos conduzir, tomar o lugar de Deus. Não esperaram, simplesmente tomaram o lugar do Senhor. E aqueles também que o inimigo, né, inculca que não, tu não necessitas de Deus.
E quantas vezes, né, muitas pessoas indiretamente atuam como se não dependesse de Deus. Porque todas as vezes, não que eu pongo, como eu disse, se eu pongo a minha confiança em mim, na verdade, e é o que eu hago, é o que eu produzo, então eu não necessito de Deus. Então confiar no Senhor é realmente entrar na dependência, né, do Senhor, e confiar nele, saber que é Ele que provê em las pequenas coisas, desde as pequenas às mais grandes. E de verdade, irmão, nos dias atuais, muitos têm aprendido a viver sem Deus. Muitos simplesmente conduzem as vossas vidas à sua maneira, assim como pensa, assim como quer, sem dependência de Deus. Não sou eu, é o meu esforço, é o meu trabalho, é eu que hago, sem a direção, sem a confiança do Senhor. Amém? Então disso que se trata, porque Satanás ele sempre vai querer nos enganar para que nós outros possamos viver uma vida sem Deus. Muitas vezes, aí vai se cumprir o que o profeta Isaías diz: esse meu povo me adora de lábios, pelo vosso coração está apartado. Por quê? Porque Satanás já enganou. Estão adorando, estão alabando ao Senhor, mas o coração já está apartado há muito tempo. Aí entra o engano de Satanás na vida das pessoas. Amém? Há muitas pessoas que, mesmo sabendo que Deus existe, vivem uma vida apartada dele, né? Vivem sem a necessidade de buscar a presença do Senhor. Igual, por exemplo, se eu digo minha vida, eu como cristiano, eu digo minha vida, mas não tenho a necessidade de buscar a Deus, eu estou apartado de Deus. Se eu não tenho essa necessidade de estar buscando a Deus diariamente e constantemente, é porque eu estou apartado. Meu coração já está apartado. Eu já aposto outra coisa no lugar de Deus. Se não tenho mais necessidade de orar, se não tenho mais necessidade de meditar na palavra, meu coração está apartado de Deus. Não tenho necessidade de congregar. Quantas pessoas que se diz cristiano e não tem a necessidade de congregar? Porque, irmão, isso são termômetros para a nossa vida. Se uma pessoa é cristiana e não tem desejo de orar, não tem desejo de meditar na palavra, não tem desejo de congregar, o termômetro está dizendo que está mal, a fé dessa pessoa está mala. Fíjate uma coisa, eu não sei se nós outros tomaram atenção, eu fui apartar o coach quando estava venido, logo depois da Cali tem a igreja católica, eles estão de festa. Eles estão de festa. E eles estão de festa em nome de Deus. Uma festa onde tem burateira, música mundana, e estão aí. E para eles estão fazendo isso em nome de Deus, e está tudo bem para eles. Uma coisa que me chamou a atenção, porque isso é o que eu vivia, esse é o catolicismo que eu vivia. Né? Quando eu era católico, eu estava na igreja pelo festa, bebedeira, né? A vida depravada, dava tudo igual. Depois eu ia na missa, pagava minha promessa e já está. Tomava minha comunhão e já está. O que me chamou a atenção quando eu fui para a igreja evangélica era isso, porque eu encontrei com um povo que buscava a viver aquilo que se predicava. Eu vi diferença na vida das pessoas, não essa doble vida. E nós outros, como cristianos, não podemos volver à mesma coisa. Entende? Não somos cristianos, pero posso viver como eu quero. Isso é engano de Satanás. As pessoas estão na igreja pero enganhadas, porque já estão apartadas. Muitos já estão apartados há muito tempo da presença de Deus e estão na igreja. Por quê? Porque Satanás já enganou. E não é isso que Deus ele quer de nós outros, irmão. Ele quer uma fé genuína, uma fé sincera na presença dele. Amém? Aleluia! Nós realmente devemos
Vivi aquilo que cremos. Não é crer por crer, é viver aquilo que cremos, é uma fé genuína. Fíjate, eu estava comentando a Josué, hoje, em Brasil, há muitos cristianos em família evangélico que estão se convertendo ao catolicismo. Já parou para pensar? Evangélicos que estão passando ao catolicismo. Por quê? Para não dizer que estão apartados, então eles vão para o catolicismo, porque eu posso fazer tudo, posso fazer o que quero. É para dizer que eles são apartados, então vão para o catolicismo, de onde o catolicismo eu posso ir para a festa, eu posso beber, né, posso ouvir, né, a música mundana. Então, às vezes, há muita gente na igreja assim, que dá tudo igual. Né? Estão aí, se tem que beber, não vamos beber, vamos ouvir música mundana, dá tudo igual. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, nós outros que somos cristianos, nós somos chamados a viver para Cristo. Amém. É igual, nós outros não teremos aqui em Espanha muitas festas. Se você mirar na Bíblia, as festas da Bíblia, eram festas que as pessoas separavam um dia para se acercar a Deus em consagração a Deus. Agora, hoje em dia, as festas é só para carnalidade. É para saciar a carne das festas hoje. São festas, né, que se intitula, nome às vezes que são feriados santos, mas para satisfazer a carne. La gente nas festas fazem tudo, e o que menos fazem é se acercar a Deus e buscar a Deus. E quando a gente mira na Bíblia, as festas eram um reconhecimento, era um acercamento a Deus. Quando tinha o sábado, o dia de repouso, era para se consagrar a Deus. Nesse dia era um dia especial, onde a pessoa se consagrava muito mais a Deus. Então, assim, o primeiro engano de Satanás é o que é romper nossa relação com Deus. É nos fazer pensar que podemos, na verdade, estar com Deus e viver como eu quero. Porque Satanás ele quer romper a nossa comunhão com Deus. E você pode observar que quando Adão e Eva caem, eles pegam, o que eles a eles? Se esconderam de Deus. Se esconderam do Senhor. Fala, não, eu estou aqui no horto, não é verdade? Deus está aí, eu estou aqui no horto, mas eu quero aqui escondido. É como aquelas pessoas na igreja, né, que quando vem profeta, ele não vai nem no culto, porque o profeta pode revelar os pecados. Já ouviu isso? Às vezes tem aqueles cristianos, se ele diz, vai vir um profeta, o profeta revela a vida das pessoas. Tem pessoas que não vêm ao culto, não, só o profeta vai revelar o pecado, vai me avergonçar. E tem pessoas que não vai, por causa que o profeta pode revelar o pecado. Quem revela pecado é Satanás, porque vergonça de verdade. Amém? O segundo engano é em relação à família. Olha como Satanás tem distorcionado os princípios, valores pela família. Observa uma coisa: com o pecado, o espírito de engano, ele entra também no hogar da família. Nós vemos aqui uma distorção, tanto do homem para com Deus, como para com sua própria esposa. Você pode observar que logo depois da queda, Adão, ele culpa Deus. Não, foi essa mulher que tu me deu. Falando do âmbito, na verdade, família. Ele não toma responsabilidade. E fíjate só, nos dias de hoje, o que Satanás tem feito no hogar? Muitos homens não estão tendo a responsabilidade, não estão sendo o cabeça de tua casa, não estão sendo o líder de sua casa. E quando alguma coisa passa mal, no lugar de dizer não, tomar responsabilidade para si, não, é com essa mulher. Não, são meus filhos, que é assim, que é assado. Nunca é ele, é a esposa, é os filhos, é o perro, é o vizinho, é tudo, menos ele. Então perde o liderazgo. O engano de Satanás é o que a pessoa perder é o liderazgo. Irmãos, como hoje em dia o inimigo tem denegrido essa imagem de liderazgo, de sacerdócio,
dentro dos hogares. Do homem como aquele, né? Não, eu estou à frente da batalha e vou. É impressionante. É impressionante. Hoje, a gente vê as mulheres sobressaindo em tudo. E não que eu tenha alguma coisa contra, em verdade, só que eu penso que há coisas que o homem tem que estar adelante para que a mulher não receba os golpes da guerra. A mulher tem que estar junto, peleando junto com o homem. Pero quem que está um passo adelante é o homem, para que a mulher não sofra certos ataques que tem sofrido no maligno. Porque ao homem Deus deu a responsabilidade do liderazgo do hogar. Aquele que vai suprir, o que vai prover, o que vai manter. E hoje em dia a gente vê isso. Os homens passivos, não reaccionam. Muitos, né? Não vamos colocar todo mundo na paqueta, porque uma boa maioria não reacciona. A casa está caindo, não tem atitude nenhuma. A coisa está feia, não toma nenhuma atitude. E a gente vê as mulheres como loucas, daqui para lá, né? E tem que ver trabalho, e tem que ver isso, e ver papéis, e ver documento, né? E tem que vir orar, e tem que alinhar. E às vezes muitos homens não se movem para nada. Não se movem para nada muitos. Então Deus ele espera isso. Em uma família que o homem pode tomar seu lugar como líder, como sacerdote, amém? Governar sua casa. O engano do maligno impeça aí dentro do hogar, deturbar essa imagem qual Deus criou o homem, amém? Tanto que Jesus, né, ele compara, assim como ele, na verdade, é o cabeça da igreja, ele diz que o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça do hogar. Então, se em nome de Jesus nós devemos recuperar a identidade, amém, masculina para a glória e o nome de Jesus. Amém? Preparamos aí em nome de Jesus? Amém. Aleluia! Vamos espabilhar, busca a Deus, ore, tome o sacerdócio do seu hogar, né? Lute, batalhe em nome de Jesus. Aleluia! Se o matrimônio, né, a coisa está mala, está feia, vai buscar a Deus. Você está vendo frieza espiritual, né? Se ponga de rodilha, vai ayunar, vai buscar a Deus. Aleluia! Não é quedando, mirando na plateia, na verdade, a casa ardendo em fogo. É tomar a dianteira das coisas. Aleluia! Glória a Deus. Mira, vou dar um exemplo aqui. Eu não ia. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalho na Vila Real, para vocês terem uma ideia da coisa, que eu não estou aqui falando por falar as coisas. Eu já fiz um comunicado de que necessitamos de ajuda. Aí mais voluntário feminino do que masculino. Um monte de irmão, pastor eu pinto, pastor eu isso, pastor eu aquilo. Algumas irmãs. E homens são muito poucos que dizem, pastor, pode contar, pastor. Agora, nós irmãs, falei, calma, irmã, tem muito pouco, tranquilo, deixa passar isso aqui, né? Isso para os homens. Pelos homens que aparecem são poucos, é verdade. Vamos ter que convocar as irmãs mesmo, pisadas. As Déboras, né? Porque os Balaques, né? Quando o ruim da guerra, Deus vai ter que levantar as Déboras. Em nome de Jesus. Aleluia! Cadê as irmãs? Não dá nem glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmã, mas isso é algo real, irmã. Isso é algo que nós temos que estar atento, porque Satanás está aí para isso. Amém? Não vamos errar, é o peso, esse peso sobre, né, nossa esposa, sobre nossos filhos, não. Vamos tomar nosso lugar como sacerdotes e líderes em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa também, dentro da família, que Satanás, né, ele tenta, na verdade, contra o lugar, é a questão da depravação sexual. Você pode observar que eles deram conta que estavam desnudos depois do pecado.
Satanás lança o engano, eles pecam e deram conta que estava desnudo. A maldade é isso. Satanás ele engana, né, a pessoa para que a pessoa possa entrar numa depravação de pecados sexuais, de codícia, de sentimentos. Eu já compartilhei com os irmãos alguma vez, pelo que quizás muitos não lo sabem, de uma situação que passou numa igreja no Brasil. Para você ver o engano de Satanás, que havia um matrimônio e o irmão, ele quando ia ter intimidade, né, com sua esposa, ele queria que ele visse uma película pornográfica antes de ter a relação íntima. E essa irmã era muito crente, mas ela começou com sentimentos muito raros. Ela começou a ter desejos por outra mulher. Coisas que nunca teria, começou a ter desejos por outra mulher. Foi falar com o pastor. E com a pastora, não. E o pastor perguntou, mas o que está passando? Né? Vocês estão vendo alguma coisa rara e tudo? E ela disse, né, o que passava. O pastor chamou esse irmão, né, teve uma conversação, né, frontal com ele. E disse, mira, isso tudo é por causa daquilo que vós outros estão ponendo delante dos nossos olhos. E por que hoje em dia, né, há tanta tentação de codícia? Às vezes, homem casado tem desejo por outra mulher, né? Ou uma pessoa solteira também tem desejo por um homem ou por uma mulher que são casados. Isso que são enganos de Satanás, delante o quê? Daquilo que se vê. Porque uma pessoa, né, que se expõe, na verdade, e abra as portas a esse tipo de coisa, como pornografia, ambientes, o inimigo vai lançar os reganhos. E a pessoa vai ter esses sentimentos diabólicos, esses desejos diabólicos, que é totalmente diabólico, de desejar a quem não se pode, de codiçar aquilo que não deveria. E às vezes, mesmo dentro da igreja, uma pessoa pode estar aqui e ter desejo por aquilo que não se deve, devido às portas que se abrem. E Satanás se aproveita para ganhar. O grande problema é a nossa exposição. Porque com certeza, não é muito detalhe, pero Deus disse, da árvore, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocais. Pero ela deve estar se expondo, né? Ela passava mirando a árvore. Por que será que não pode nem tocar, não é verdade? E se exponia. Aí Satanás se aproveitou, porque se exponia. Então tem muita gente que estão se exponendo em lugares que não deveria. Estão se exponendo vendo coisas que não deveria. E Satanás vai aproveitar para enganar. Vai aproveitar. É como também o convívio que temos. Isso é uma outra exposição. Se eu me peço a ter comunhão com pessoas que estão negas de Deus, alejadas de Deus, Satanás vai me enganar para me alejar também. Igual, empeça a conviver, né? Uma pessoa não quer saber de Deus, não congrega, não ora, só pensa em trabalhar, só pensa em dinheiro. Logo, seu pensamento é igual da pessoa. Você vai pensar somente em dinheiro, vai pensar a mirar, nossa, que ele comprou um coche, eu necessito de um coche igual a esse. Aí comprou um piso, eu também tenho que comprar um piso. Engano de Satanás. Engano, não que você não pode ter. Tu pode ter se Deus disse, não, eu vou te dar a possibilidade. Mas não porque você está compartilhando com um que está apartado, um ímpio, e tu está desejando. A corda de Asaf, ele disse que seus pés quase resbalaram. Por quê? Ele começou a ver a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver porque o ímpio tem isso, e o ímpio tem aquilo. Né? E eu que sirvo a Deus, às vezes não tenho o que quero. E ele disse que os seus pés quase resbalaram. E ele disse que quando ele entrou no templo, o Senhor, né, alumbrou seu entendimento. E ele disse, eu era como um animal, sem entendimento. Então, se uma pessoa começa a conviver com gente alejada de Deus,
corrente materialista, corrente que só pensa em festa, é o que Satanás vai estar sembrando esse engano no coração da pessoa. Entende isso, meus irmãos? Agora, esteja, que no seu ambiente íntimo, no seu círculo íntimo, traz pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus. Tu vai ver, você vai estar louco por Deus, você vai querer, nossa, eu quero buscar a Deus. Essa pessoa, na verdade, me faz tanto bem. Hoje irmãos, falamos sobre antes de ir lá para a Vila Real, estava tomando café, estamos falando como que é bom estar ao lado de gente llena de Deus. Que às vezes uma palavra que a pessoa libera para ti, a pessoa nem deu conta, mas Deus já está te ministrando, porque a pessoa está dando verdade, a pessoa está dando palavra de Deus, isso está te levantando, isso te está fazendo bem. Então te acerca de gente, não é verdade? Que ama a Deus, que sirva a Deus, que busca a Deus. Aleluia! Que tu vai ver que a tua vida cristiana vai ser outra. Agora, se estamos aí envolvidos com a gente que não alejada de Deus, irmão, a cada dia a nossa vontade vai diminuir. Porque ela rende. O que diz o Salmo 1? O que se assenta na roda dos esclarecedores, o que se detém no caminho dos pecadores. Se estamos se assentando com gente que não teme a Deus, de gente, caminhando com gente que está afastada de Deus, vai nos levar à destruição e à perdição. Também engano de Satanás. E o terceiro lugar, Satanás ele quer produzir engano em relação às pessoas. O que Satanás acha? Quer causar divisão entre as pessoas. Satanás ele é maestro em divisão. Se há alguém que sembra divisão, é Satanás. E como ele lo acha? Engano. É separação de matrimônio, amistades, separação dele na igreja, das pessoas na igreja. Satanás ele sembra. Depois que ocorreu o pecado, houve a separação de dois irmãos, o qual Satanás enganou de tal forma que chegou a matar outra irmã. E quantos estão matando um ao outro às vezes dentro da igreja? Não estão matando literalmente, vai falar fulano. Tem às vezes pessoas na igreja, um senta aqui, o outro senta allá, simplesmente para não saludar. Isso é matar a pessoa, Isso é homicídio. Tem pessoa, fulano vai para a igreja, então não vou. Se fulano vai. Já passou comigo, às vezes, um grupo pequeno, a pessoa pergunta quem vai estar no grupo. Porque queria saber se fulano tivesse no grupo, ele não ia. Quem vai estar no grupo? Porque se fulano vai no grupo, a coisa é séria, irmão. Satanás ele está aí para infundir engano e separação. Amém? É o sentimento que ele sembra de rivalidade. Sentimento de enojo, de inveja, de discórdia. Como eu disse, um abre uma coisa, outro entende outra. Peleiras, derramamento de sangue, e assim por adiante. É o que Satanás produz. E às vezes, um não começa a pensar mal dos irmãos. Às vezes é um espírito, na verdade, que atua. A gente às vezes está sempre com a língua preparada para falar mal dos irmãos. E habla mal do Pepito, da Pepita, da Maria, do Joaquim. Só não habla mal do Desi, não é verdade? Desi não há, mas do Pepito, da Pepita, do Joaquim. É um espírito que atua de descontentamento. Porque o outro acha e eu não lo hago, e que deu oportunidade fulano e não deu para mim, e que não sei o que, e não sei o que. E Satanás ele entra por aí, irmão, e faz um destroço na vida da pessoa, com engano. Às vezes sempre o inimigo leva a nós outros a mirar as coisas para mal, porque não miramos as coisas para bem. Por exemplo, uma pessoa na avenida, ele não te saludou. Você tem duas opções. Primeiro, quem é esse?
que não me saludou? Saludou fulano, saludou ciclano, por que não me saludou? E sair mal? Ou pensar, fulano não me saludou, quizá não me viu, ou está passando no mau momento, então se eu vou e vou perguntar, eu vou saludar o irmão e perguntar se está tudo bem. São duas decisões que temos, ou miramos as coisas para mal ou para bem. Isso é uma coisa que o Senhor tem trabalhado em mim, irmão. Às vezes vi uma situação, que às vezes a situação não se aproveita para te derribar, mas eu tento mirar o positivo da situação. Vamos sacar do negativo o positivo. Todas as coisas negativas têm um seu lado positivo. Com Deus tem. Tudo negativo que pode ocorrer pode ter seu lado positivo. Se nós ponemos Deus, amém, no caminho. Amém? Aleluia, quantos estão entendendo isso? Amém? Amém? Então, fora todo espírito de engano para nos separar delas pessoas, fora. Sabe por quê, irmãos? Porque não é cristianismo sem pessoas. Nós somos cristianos, a nossa missão é se acercar à gente. E como eu posso deixar o inimigo me enganar a respeito das pessoas? Se o cristianismo trata de pessoas, primeiramente a pessoa de Cristo, às outras pessoas, então como que eu vou me alerrar dela gente? Que evangelho é esse que eu predico? Que eu me alerro delas pessoas, que eu me alerro da igreja, que eu me alerro, na verdade, daqueles que me cercam. Isso são espíritos enganadores que nos fazem alerrar, nos isolar, quedar solitos, na verdade, e já não confiar em nada, e não se relacionar com nada. Ai, que fulano, e que não sei o que me decepcionou, já não vou mais confiar em nada. Isso é um engano, é o que Satanás, né, quer que tu creias. É verdade, te ganharam, é verdade, né, que te fizeram algum mal, é verdade, porque às vezes as pessoas não nos fazem isso. Pegou a corda de que tu também faz isso com as pessoas. E que da mesma forma que tu necessita da misericórdia de Deus, a pessoa que também a hecho algum mal contra ti também necessita dessa misericórdia. Porque às vezes nos fazemos só de ofendido, mas nos olvidamos que ofendemos também. Que magoamos as pessoas também. Então, se nós outros devemos, em nome de Jesus, não deixar que esse espírito de engano nos separar. Ai, fulano me disse isso, já não pode mirar. Não, meu irmão, à frente das coisas, em nome de Jesus, e vai com um espírito de reconciliação, com um espírito de amor, sobre todo esse engano do maligno, em nome de Jesus. Amém. É como aquelas pessoas, não? Eu já também comentei aqui alguma vez. Eu vou dessa igreja porque aí não há amor. Então, se tu tens amor, então por que tu está indo? Demonstra o amor que tens. Não é verdade? Amém. Está indo porque não tem amor. Uai? Então, se tu tens, então demonstra o amor. E perdona aqueles que não estão lhe dando aquilo que tu queres. E haga com eles aquilo que tu gostaria que fizera contigo. Porque é disso que se trata no cristianismo. Aquilo que gostaríamos que as pessoas nos dissessem, isso devemos fazer para com elas. Amém? Então, como podemos vencer? É o espírito de engano no mundo. Irmãos, nós somos tão privilegiados, porque Jesus Cristo, Ele nos respalda de uma forma tão poderosa para vencermos o espírito de engano. Nós simplesmente devemos, né, nos revestir do Senhor Jesus para poder vencer. Em Romanos 3, 24, 26 diz: pelo Deus, com seu grande amor, gratuitamente nos declara inocente, porque Jesus Cristo pagou toda a nossa deuda. Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados.
Ou seja, em Cristo, nós temos a condição de vencer todo o engano de Satanás. É verdade, somos pecadores, transgredimos contra Deus, não somos dignos, não é verdade? Pero com Cristo, Ele pagou por nós outros gratuitamente tudo aquilo que nós outros não poderíamos. Então, hoje estamos em um lugar privilegiado em Cristo Jesus. Porque Cristo hoje Ele está conosco. E também temos o Espírito Santo. Amém? Em João 14, 15, 16 diz: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e nos dará um outro Consolador, para que esteja com vós outros para sempre. E ele diz: é o Espírito pela verdade. E diz que o mundo não pode receber, porque não o vê, não lhe conosce. Pero vós outros nos conheceis, porque mora com vós outros e está em vós outros. E ele conclui: não os derramei órfão, vendrei a vós outros. Aleluia! Tememos o Espírito da verdade com os outros. Aleluia! E João 16,8 diz que quando ele venga, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele que alumbra o nosso entendimento contra todo engano, nos dá discernimento. Com o Espírito Santo, nós podemos fazer o que Jesus isso no deserto, com Satanás. Amém. Satanás, ó, você está passando necessidade, né? Você não é erro de Deus, porque tu não está passando, porque tu está passando por isso. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Aí tu não vai dar ouvido. Agora é Satanás que está dirigindo a tua vida. É Satanás que agora dirige. Não, que tu tem que agora fazer isso. Olha, se tu não fazer isso, se tu não aceitar isso, tu vai morrer. Tu vai morrer de hambre. Não, você é conduzido pela palavra de Deus. Amém. Tu não é conduzido pela palavra de demônio nem de Satanás. Pero Satanás, ele habla de uma forma tão sutil, tão dulce, para saciar a minha necessidade. E às vezes não experimentamos o poder, a manifestação do milagre de Deus, porque não cremos. Porque às vezes queremos ver o milagre, mas às vezes não queremos reivindicar o sacrifício para poder ver o milagre. Porque o sacrifício, irmão, ele atrai o milagre, a fé. Às vezes queremos ver, na verdade, como Deus cerra a boca dos leões, mas quem quer ir para a cova dos leões? Queres ir para a cova dos leões? Mas se tu quer ver Deus cerrar a boca, tu tem que ir para a cova. Sim ou não? Queremos ver o milagre, mas não queremos pagar o preço para ver o milagre. Aleluia. Eu já compartilho com os irmãos, uma das decisões mais difíceis de nossa vida foi deixar a nossa vida secular para poder vir para o ministério. Porque diante daquilo, na verdade, que ganhávamos, economicamente estava muito estável, teníamos sonhos, né, de comprar piso, isso, aquilo. Foi nesse momento, o momento que estamos ganhando mais dinheiro em Portugal, temos a vida mais equilibrada, foi o momento que saímos para a obra missionária. Para viver do rosto, do rosto, do rosto e do rosto. E do rosto. Porque nós não poderíamos dar nenhum luxo de quedar enfermo, porque senão não ia ter o dinheiro para comprar o remédio. Não poderia dar o luxo, porque era russo. Não poderia dar o luxo de como quedar enfermo, não. Pelo irmão, é nessa condição, esse foi o cenário que Deus tratou. Vivemos milagres, de não quedar enfermo, e não ficava quedando enfermo não, irmão, era uma bendição. A comida vinha para a nossa casa, não precisava. O vizinho tocava na porta, olha, as portuguesas lá, nos dava abóbora, dava coisa lá
O pão todo dia estava lá na porta. A gente ia viajar para o Brasil, Deus proporcionou-nos ir lá passar. E eu tenho que falar, Senhor, temos que voltar para isso. Temos que voltar para isso. É por isso que às vezes a gente tem que fazer umas loucuras de dependência de Deus. Porque eles estão tão dependentes, é como o irmão Rolando diz, né? É, Rolando? Eu sei, esse é o problema. Esse é o nosso problema, não? Esse é o nosso problema, que a gente põe os órgãos aí, e se não é eu que trabalho, se não é eu que... E aí não vemos o milagre de Deus por isso. Porque confiamos em nosso trabalho, no trabalho da nossa mão, não no trabalho das mãos de Deus. E eu tenho aprendido, irmã, no longo do ministério, que quanto mais nós outros se damos para Deus, mais Deus se dá para nós outros. Eu consigo ver, irmão, às vezes Deus em detalhes. Eu compartilho com algumas pessoas algo que para mim, talvez eu abrava e compartilho com os irmãos não tinham tanta expectativa. Mas para mim, porque outro dia nós estávamos em Vila Real e eu fui ali no bar do lado. E fui lá comprar um café para mim e perguntou o Gustavo. Eu falei, eu posso levar as taças, depois eu trago? Ela, sim, não te preocupes, eu te invito. Eu te invito. A mulher do bar do lado nos invitou ao café. Aí uns falaram que é para ter cliente, outros falaram, não, é Deus, isso é Deus. Nunca nenhum dono de bar me invitou a nada. É como Deus falou assim, Fabrício, ó, vou te regalar aqui esse cafezinho. Aí o Estevão diz, mas tu não compra roupa para ti, que não sei o quê. Aí a Juscelia fala, é porque você tem um cunhado no Ivone. Eu falo, não, eu tenho acima de tudo um Deus no Ivone que cuida de mim. Porque meu cunhado compra coisa que ele não quer me dar. Eu quase não compro roupa, não compro sapato, ele vai me dando tudo. Isso é Deus, sim ou não? Às vezes, uma roupa que eu tenho, ele compra. Outro dia comprou um perfume e não botou a Fabrício. Eu falei, Deus, perfume de cara, irmão. Não me custou perfume, me deu. Você vê, a neveira lá, temos uma neveira lá, ele deu. Eu falei assim, irmão, vai tocar uma canção, na verdade. Vai obrando. Eu vejo tudo como é de Deus, irmão. É Deus que cuida. É Deus que dá. É Deus que age tudo. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. Jesus é hecho a obra que nós vamos na cruz. Nos deu o Espírito de verdade. Então não há o porquê viver em engano mais. Então, assim, o que nós temos que fazer? Viver o novo nascimento. Entenda, tu nasceu de novo. Se tu é um cristiano, nós uma cristiana, tu nasceu de novo. Tu já não pertence mais a esse mundo, tu já não vive na carne, tu já não vive no engano, agora tu vive na verdade, que é Cristo. Aleluia! Nós passamos. Aleluia! Nós outros podemos, irmão, hasta pecar. Pero já não vivíamos mais em pecado. Preste atenção. Nós podemos pecar, mas não vivíamos em pecado. Nós podemos hasta pensar no pecado, pero não permanecemos em ele. Nós podemos até, o pecado pode até salpicar em nós outros, pero nós outros não dançamos o pecado. Porque o pecado às vezes salpica em nós outros, não é verdade? Vem aquela tentação e salpica em nós outros. Pero nós outros não estamos aí dançando e fazendo festa no pecado. Por quê? Porque já não é mais da nossa natureza. Nós temos agora uma natureza divina. Quando nós outros pecando, quando o pecado nos salpica, nós nos entristecemos. É como quando você põe aquela roupa bonita,
e de repente você passa na cara com um coito que vai te salpica, você queda triste, enfadado. Assim é o pecado com os outros. Quando somos salpicados, na verdade, a gente se sente sujo, imundo e fala, isso não é minha vida mais. Isso é porque é o Espírito que produz isso dentro de nós outros, porque senão tu teria prazer em pecar. Eu acordo, irmão, como eu me gostava pecar quando eu estava no mundo. Como me gostava. Agora, quando eu nasci de novo, e quando eu cometo um erro, quando eu peco, eu me entristeço. Eu quero mal. Sabe? Porque o pecado nos hace isso. Pecado, a gente queda nele. Aí por isso que ele tem que ir aos pés de Cristo para nos limpar. Fala, Senhor, me lava, eu não posso mais, estou todo sujo. Me lava, me limpa. Aleluia, Senhor. Né? E ele te dá um banho completo, você queda limpito. Limpito, amém? Amém. Aleluia. Então, outra coisa, para vencer o engano, amém? Impeça a fazer caso à palavra de Deus. Né? Quando, no capítulo 2, verso 14, ele diz, usei escrito a vós outros, rogo-me, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós outros e has vencido o maligno. Hagamos caso à palavra do Senhor. Vamos buscar viver a palavra. Diga de ter somente conhecimento. Diga de apenas ter informações. Vamos expressar, viver a palavra. Vamos ser como aquele homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Amém. Amém? Que é aquele que ouve e pratica a palavra. Amém? Vamos ser ensinadores de nós outros mesmos. Vamos ser maestros de nós outros mesmos. Porque, irmão, de eu estar aqui e predicar para vós outros, é mais fácil do que eu sair daqui e pôr isso tudo como verdade. Pelo vós outros, pode ter certeza que antes de correr essa palavra e predicar para vós outros, eu falo, Senhor, ajuda-me a praticar isso a cada dia. Ajuda-me a viver isso a cada dia. E tem coisas que eu nem ouso falar, porque quem sou eu para poder falar certas coisas? Porque a gente tem que ter prudência, porque tem certas coisas que a gente não tem autoridade para poder falar, porque não vivimos, então é melhor quedar callado. Tem coisas que uno não tem autoridade para falar. A gente tem que saber aquilo que decorremos na palavra. Entende? Porque aquilo que predicando volve para nós outros. Satanás depois dela prédica, irmão, Satanás ele fala, vamos a ver se contigo é assim também. Porque sempre, irmão, quando predicamos, instruindo e ensinando, Satanás ele vê, vamos a ver. Igual eu predico sobre perdão, aí aparece uma situação que eu tenho que perdonar alguém. Agora eu quero ver se vai perdonar. E às vezes pela casa são os primeiros que dizem, você não predicou isso. Você não disse isso. Glória a Deus. Vamos pôr em prática em nome de Jesus. Amém? Vamos poder de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Aleluia. Então guarda duas coisas no coração para poder vencer o engano de Satanás. Uno, que estamos unidos com Cristo. Amém. Não se olvide jamais disto. Amém? Vira para o teu irmão e diga, estamos unidos com Cristo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Segunda coisa que jamais te ouvido é o Espírito Santo habita em nós outros. Repita, o Espírito Santo habita em nós outros. Então, se o Espírito habita em nós outros, a verdade está com nós outros. Então, os irmãos de Satanás, tu já não sabe. Tu já não sabe. O Espírito vai te revelar. Fala, não deu ouvido. Não é isso que Deus tem para ti. Amém? Sabe? É que Deus ele tem algo tão grande, o
Satanás vem apresentar aí as cositas para poder impedir que a grandeza do Senhor se manifeste. É igual, por exemplo, a Jesus Cristo: te darei todo o reino da terra, todo o poder eu te darei. E Deus estava constituindo ele Senhor e Deus dos céus, da terra, do inferno, de tudo. E Satanás estava oferecendo só daqui. E Deus tinha de tudo, do principado, dos potestades, até do próprio Satanás, ele tinha poder e potestade. E Satanás: não vou te oferecer isso. Então cuidado, aquilo que quizás se apresentou para ti, tem pinta buena, vai satisfazer tua necessidade, pero não é o que Deus tem para ti. O que Deus tem para ti é maior, é mais grande. Aleluia, mais poderoso. O que Deus tem para a tua vida. Então rechaça todo o engano do maligno, toda a ofrenda do maligno. Rechace e abrace o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se tem que passar um pouco mais de prova, passa na presença do Senhor. Tem que caminhar mais uma milha, caminha com o Senhor. Não queira antecipar, porque Satanás vai querer que tu tome atalho. Satanás vai querer, na verdade, pôr pratos adiante, como Saul, Isaú, não é verdade? Que estava com hambre, Jacó foi lá, ofereceu as lentejas, ele foi e comeu. Não coma das lentejas, dos pratos preparados para o maligno, para satisfazer tua vontade momentânea. Espera as promessas de Deus para a tua vida. Espera o que o Senhor tem para ti. Tu não vai morrer, porque Deus que cuida de ti, é Ele que te guarda, é Ele que está sobre a tua vida. Ele vai suprir. Tu pode passar por luta, vai passar por prova, Ele estará contigo. Ele estará contigo e tu vai ver os milagres dele. Ele tratando e trabalhando de uma forma poderosa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quantos querem receber essa oração? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu sinto no coração da gente estar